Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Blockchain em Cena. Hoje a gente vai conversar com Thiago Canelas, fundador e CEO da EOS Rio Brasil. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like e não esquece de apertar aqui o sino para que você possa acompanhar todas as discussões estratégicas sobre transformação digital no Brasil. O Thiago, ele é cofundador da Rio Blocks EOS Rio, que é uma empresa de infraestrutura de blockchain, operando em múltiplas plataformas globais, e também cofundador e CEO da Block 4, uma plataforma de colecionáveis digitais customizáveis, focadas em esportes, entretenimento e comunidades de marca. Ele tem uma experiência em consultoria de gestão startups, tendo exercido múltiplos papéis em empresas early stage. O Thiago é engenheiro, com mestrado em finanças pela COPIAD, UFRJ. Thiago, muito prazer em ter você aqui com a gente, e eu queria te começar perguntando o seguinte: você pode explicar um pouco para a gente, né, o que vem a ser o blockchain, toda essa questão que surgiu aí há alguns anos, né, mas que não está muito clara para a maioria dos nossos executivos? Claro. Antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? Acho que é sempre bom atingir um público qualificado e falar sobre blockchain é uma coisa que ainda é nova, né? Acho que a gente vai entrar um pouco até nessa questão das perspectivas, a falar um pouco sobre isso. Bom, eu vejo blockchain como um mecanismo de coordenação descentralizada, né? E na verdade, uma descoberta única da humanidade, né, um breakthrough, digamos assim, de você conseguir atingir esse consenso descentralizado, né? Se você pensar antes do blockchain, isso não existia, né? Ou numa era pré-blockchain. Se a gente está falando, por exemplo, de uma transação bancária, se eu for mandar um dinheiro para você, na verdade, eu estou me comunicando com o banco, se ambos usarmos o Itaú. Eu estou me comunicando com o Itaú e falando, olha, manda o meu dinheiro para o Sérgio. O Itaú está verificando se eu tenho saldo e está dizendo que, olha, tudo bem, eu mandei o dinheiro para o Sérgio, se você tiver uma conta no Itaú também, ele vai atualizar o seu saldo. Ou seja, a gente é totalmente dependente desse intermediário que, no fundo, diz o quanto a gente pode, se a gente pode transacionar e quais são esses termos. E isso tem uma série de implicações, desde uma implicação de eficiência operacional, o quanto que isso é eficiente, obviamente os custos desse tipo de transação, e até mesmo as questões de censura nessa transação. Quando você vai para um mundo blockchain, você vai para um mundo onde, se eu quero transacionar com você e eu quero mandar um Bitcoin para você, eu não falo com uma autoridade central que vai dizer se eu tenho o Bitcoin para te pagar e vai atualizar o seu saldo. Na verdade, a gente vai falar com toda uma rede que tem igual poder para validar essa transação e que vai ter os nossos saldos. Então, a gente, na verdade, precisa confiar que mais de 51% dessa rede é honesta e aí a nossa transação vai acontecer. Isso é uma coisa que ela em princípio, muito simples, né? Uma mudança, em princípio, muito simples, mas que ela tem implicações gigantescas em termos do que você pode fazer com isso. E acho que a gente ainda está na infância disso. Mas se me perguntar o que eu diria que é um mecanismo de consenso distribuído. E a primeira vez que a gente consegue ter um consenso distribuído e auto-implementável na história da humanidade, né? Falando sobre valores. Legal. Quais seriam as principais ou as aplicações iniciais que você poderia compartilhar com a gente para o blockchain? Porque o pessoal hoje fala muito de NFT, fala muito de Bitcoin, né? Mas eu acho que no mundo corporativo você pode fazer muita coisa com isso, né? E o propósito aqui é a gente abrir um pouco essa caixa, né? Para mostrar o que é possível. Sim. Eu pensaria, assim, enquanto empresa, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai se tornar cada vez mais disseminado o conhecimento sobre blockchain, né? Então eu vejo, até falando um pouco disso, né? Eu acho que hoje ninguém fala, a pessoa trabalha com internet. Em algum momento eu acho que vai ser hoje sou estranho falar alguém trabalha com internet, porque todo mundo trabalha com internet. Mas há um tempo atrás, nas nossas vidas,
foi isso fazia sentido, né? Fulano trabalha com internet, né? Porque eram poucas pessoas que trabalhavam com isso. Então, eu acho que isso cada vez mais vai ficar disseminado em todos os níveis das empresas e a gente vai começar a ver soluções mais sofisticadas e mais, de fato, disseminadas e granulares. Hoje, o que a gente tem, né? Então, a primeira grande aplicação de blockchain, e foi como surgiu o blockchain, foi de fato com Bitcoin. Né? Então, o white paper do Bitcoin, ele, de fato, cria o que a gente chama hoje de blockchain. Então, essa é a primeira grande aplicação é criptomoedas, né? E Bitcoin em si. E aí, para que isso serve? Obviamente, para especulação, eu acho que o Bitcoin, se você for pensar que ele é um ativo que está sendo negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é, é uma coisa incrível, né, de coordenação global. E para empresas isso tem uma questão de movimentação de valor. Né? Então, a gente já teve casos de receber por serviços prestados em Bitcoin e receber por serviços prestados via contrato de câmbio do banco. O Bitcoin é muito mais rápido, é muito mais barato e eu garanto que economiza vários cabelos brancos de quem está fazendo isso, porque ele é um processo muito mais simples de você fazer do que você fazer um contrato de câmbio. Uma segunda onda, e aí eu consideraria para qualquer um que gerencia uma parte financeira, que tem uma questão inclusive de alocação de recursos, eventualmente de capital de longo prazo de uma empresa, de considerar criptomoedas e Bitcoin se isso fizer sentido. A gente teve uma segunda onda que foi uma onda mais financeira, né? E isso eu acho que empresas financeiras ou que prestam serviço para o mercado financeiro deveriam estar muito atentas à blockchain como tecnologia base para você fazer esse tipo de coisa chamada esse matching de order book ou plataformas de negociação. Porque, basicamente, com a tecnologia de blockchain, você colapsa todos os níveis que a gente tem hoje de negociação, liquidação, todos os validadores intermediários, você potencialmente colapsa isso para um único nível com liquidação em tempo real. Né? Então, o teu layer de negociação e de liquidação é o mesmo. Isso abre uma infinidade de possibilidades dentro do mercado financeiro. Então, se eu fosse uma empresa Ou seja, que está trabalhando... você não precisa de tempo de compensação, é imediato, né? Exatamente. Exatamente, é imediato. E aí você reduz bastante, você pode reduzir, inclusive, risco, né? Porque você reduz um risco de, eventualmente, uma contraparte que está fazendo esse serviço, ou está prestando serviço, está segurando esse bem durante algum tempo, né? Então, acho que se você está falando de tecnologia financeira, especificamente, é muito, muito importante. Mas, obviamente, também para outras empresas que trabalham, porque isso evoluiu para o que a gente chama hoje de tokenização. Né? Então, isso é um mercado que ele vem se sofisticando bastante nos últimos meses, é um crescimento bastante grande. E o Brasil está na vanguarda disso, então, executivos no Brasil e que tenham esse tipo de possibilidade, eu acho que faz sentido avaliar. E o que a gente está falando de tokenização? Ainda no mercado financeiro, mas é basicamente a possibilidade de securitização de quase todos os recebíveis futuros. Né? Então, a gente já tem token de precatórios do governo, então a pessoa consegue adiantar a receita desses precatórios e, do outro lado, a pessoa consegue comprar esse risco, digamos assim, ou essa renda fixa digital, né, que alguns já estão chamando. Você tem a tokenização de recebíveis de varejo, né? Então, o pessoal que passou no cartão de crédito, você pode adiantar para um determinado varejista ou uma determinada compra prazo, você adianta para o varejista, e aí você consegue ter essa renda fixa, né, esse retorno pré-acordado, você já tem contratos de energia, você tem contratos de cotas de consórcio, então o que você pensar de recebível futuro e de operação financeira de adiantamento, esse modelo de tokenização já está fazendo, até com ativos menos tradicionais, como os tokens de direitos direitos de solidariedade, né, do mecanismo de solidariedade da FIFA. Você tem clubes que fizeram isso com o seu portfólio de atletas formados no clube para oferecer. Então, isso já é um mercado que ele hoje já existe. E aí você vai para coisas um pouco mais abstratas. Né? Você vê que a gente vem de criptomoeda para algo que é tecnologia, para mercado financeiro, para algo que é um modelo de tokenização e sempre subindo nessa vertical financeira.
mas você tem uma outra vertical que começa a ser explorada também, que é o que você falou, que é uma vertical de NFTs, metaverso e de virtualização de ativos, digamos assim, né? Então, uma empresa que vai mais para o lado de exploração de marca, que vai mais para o lado de criação de comunidade, precisa estar atenta a isso como uma tendência forte, né? Que você teve uma onda muito grande de NFTs e de metaverso, agora você tem uma certa ressaca disso tudo, mas você ainda tem iniciativas importantes acontecendo de marcas nesse sentido, de influenciadores, então é algo que, por mais que ainda esteja longe de estar consolidado, ou esteja começando, esteja buscando grandes casos de sucesso, é algo que as empresas deveriam estar de olho, né? Como é que eu posso explorar isso, ou, no mínimo, ficar de olho ali para alguém fez alguma coisa que parece interessante, vamos procurar entender melhor isso. Muita gente me pergunta, né, principalmente executivos, o seguinte, né? Vamos supor que eu faça um token de um recebível, né? O que impede efetivamente desse token ser vendido, alguém comprar ele, mas o recebível de verdade, aquele contas a receber, aquela nota fiscal também ser vendida em paralelo? Ou seja, você fazer a transação no virtual e no real, o que impede? Perfeito. Hoje, e aí esse é um ponto interessante, né? Hoje, nada impede isso, porque o blockchain está sendo usado como uma tecnologia. é, Quando você fala de tokenização, você tem uma emissão de token, de fato, é verdade, só que você tem contrapartes ali que elas estão segurando esse recurso nesse momento. Então, hoje, como é que isso funciona, né? Você tem ali, vamos supor que seja um token de um recebível de um contrato, né? Qualquer. Você tem uma empresa, né, empresa recebedora, que ela vai tokenizar esse recebível futuro. Então, ela vai fazer um contrato com uma tokenizadora, se comprometendo a entregar aquela receita no futuro em troca de um adiantamento. E, por outro lado, essa tokenizadora vai oferecer isso para os clientes dela. Só que você pode imaginar um mundo, isso é o primeiro passo de como é que isso acontece na blockchain. Mas você imagina um mundo, por exemplo, onde o Banco Central emitiu a CBDC, o Banco Central do Brasil está muito próximo, de emitir o que é chamado de Central Bank Digital Currency, né? Então, uma moeda digital de um banco central. O que é uma moeda? O que significa uma moeda digital do Banco Central? Significa que ela está rodando na blockchain, ela é um token, então ela pode ser colocada em contratos. Tá? E Então ela é imagina o seguinte, chancelada pelo Banco Central, né? Ou seja, você e ela é tem, chancelada pelo Banco Central. Ela tem o curso forçado, né? Ela é você uma. Você tem alguém que está endossando aquilo ali, né? O grande problema é de você ter ativos no mundo virtual que são transacionados, a menos que, por exemplo, se for um contrato, que esse contrato só possa ser transacionado no mundo virtual do blockchain, né? Você tem que impedir que aquilo ali não seja duplamente vendido em meios diferentes, né? Sim, mas é porque no futuro você vai poder fazer isso, né? Porque imagina que você faz automaticamente. Se você tem uma CBDC que ela está na blockchain, você pode dizer que aquela empresa, o pagamento dela vai ser através de um smart contract na blockchain. Então, o dinheiro que ele vai entrar no smart contract vai ser distribuído automaticamente por quem detém aquele token daquele recebível. Então você viu que você já tirou basicamente todos os riscos de contraparte. Você poderia ter retirado todos os riscos de contraparte. Porque não tem o problema da empresa não te pagar depois, porque isso já está na blockchain, né? Você só teria o risco de crédito, que é aquele risco puro, porque você não teria o risco da empresa, nem o risco da tokenizadora, e nem, eventualmente, uma fatia da tokenizadora recebendo isso, né? Ou de qualquer outro intermediário. Então, hoje ainda é uma aplicação que ela roda em blockchain, mas é aquilo, você ainda tem todos os anteparos ali de como é que isso funciona. Por quê? Porque se você vai para um mundo menos regulado, hoje ele é um mundo que ele oferece de fato mais riscos, né? Que é o que a gente viu com a queda recente aí do valor dos tokens. Porque você começa a ter níveis de alavancagem que não são controlados, você começa a ter essas outras questões que os reguladores estão atentos a isso. Ou seja, é um processo mesmo de amadurecimento de mercado, assim como foi no próprio mercado financeiro, né? A gente teve essa crise de 2008, né, das hipotecas, os junk bonds, né? Ou seja, mesmo no mundo real também tem muita falcatrua, né? Tem muita alavancagem em real, né? Agora, Exatamente.
falando de tokenização, né, o que você pode dar assim de exemplos, né? Você já falou algumas coisas, mas explora um pouco mais para a gente essa questão da tokenização com precatório. Eu também ouvi falar de tokenização de saca de café. Qual é o limite desse troço, né? Eu acho que, na verdade, é ilimitado. A gente começa a ter uma possibilidade de liquidez de tudo, né? Você tem saca de café, você tem um marketplace voltado em blockchain voltado para negociação tokenizada desses futuros. Você já tem a tokenização de acervo artístico, né? Que é uma coisa que você já tinha disponível para os grandes artistas, né? Então, os Beatles famosamente venderam o acervo, recentemente o Red Hot Chili Peppers vendeu acervo, e você tem outras bandas e artistas que vendem os direitos futuros, de recebíveis futuros sobre o seu acervo, e você já tem plataformas para fazer isso com artistas mais do que a gente chama de cauda longa, inclusive aqui no Brasil, né? Então, eu acho que tudo que gera um recebível futuro, você já teve tokenização, se pode chamar assim, de pessoas, né? Você teve uma pessoa que se colocou, falou, olha, minha renda futura aqui eu estou leiloando nesse momento tokens que vão ter direito a, sei lá, X% da minha renda futura. Então, eu acho que todos esses resultados futuros eles vão poder ser tokenizados e você, no fundo, ter um grande mercado para essa liquidez. Porque, e eu acho que isso também tem a ver com o quanto de liquidez a gente tinha no mercado até pouco tempo e até o quanto que a gente tem hoje, né? Então, pessoas buscando títulos e ativos para colocarem a sua liquidez, né? Isso está me fazendo lembrar também, recentemente eu fechei um contrato com aquele Chiefs Group, onde a Uhum. gente está tokenizando a carreira também, né? Então eu tenho lá uma NFTzinha, um token lá num determinado valor, e quem quiser contratar meus serviços pode adquirir, né, esse Uhum. token e me pagar dentro de uma blockchain qualquer, uma Ethereum ou uma Uhum. outra mesmo, né, para que eu seja ressarcido. Então, em vez dessa pessoa me pagar por fora, ela pode me pagar justamente comprando um token e ficando registrado a transação e também, para mim, como currículo, e para outra pessoa também que ela obteve serviços e mentoria de uma pessoa que tem experiência no mercado, não é isso? Isso é excelente, porque no fundo depois você vai poder fazer essa tokenização que o seu NFT vai estar na startup, né, no currículo eventualmente da startup que você ajudou, e isso depois você vai poder ver, olha, quem foram os mentores dessa startup, eventualmente você vai fazer um vault ali, né, falou, olha, eu de fato mentorei, essa aqui está no top 10 das que eu mentorei, né, então acho A que minha isso história está lá, né? é, é. E tá lá de Legal. forma é, indelével para sempre, É, é, que não pode ser alterada, né? Então, isso é é. interessante. E os contratos inteligentes, o que você pode falar um pouco para a gente sobre eles, né? Eu acho que, particularmente, esses contratos, eles vão revolucionar, né, o que a gente tem hoje nas cadeias de suprimento das empresas, numa série de relações que você tem no nosso sistema econômico, né? E eu acho que de uma forma até mais radical do que as NFTs ou de que simplesmente tokenizações, né? Porque o contrato vai envolver duas empresas, né? Ele Sim, vai ter regras, então vai ser uma coisa muito mais elástica, muito mais ilimitada e pode ser um contrato até tripartite, enfim, não tem limite isso, né? sim. Você pode ter contratos que eles estão coordenando uma cadeia de suprimentos, por exemplo, né, onde cada um ali assina em cima do que fez e você tem ali ou uma garantia de provenance, ou um pagamento automático, ou essas questões muito, de novo, né, da liquidação de valores, né, de como é que você faz isso, de quanto que você está ali exposto a um determinado risco de contraparte. Então, acho que os contratos inteligentes, eles tendem a começar por isso, né? Então você tem ali uma CBDC, você pode fazer um contrato inteligente entre duas empresas, por exemplo, de que, olha, tudo que entrar na conta da empresa A via Pix vai 20% para a empresa B. A gente tem uma plataforma de colecionáveis digitais onde a gente trabalha com clubes de futebol, né? Então, se você for pensar como é que hoje ocorre o licenciamento de produtos desses clubes de futebol, imagina que ele licenciou copos. Copos de plástico estão licenciados é, por um clube, sei lá, por um clube da NBA ou por um clube do Brasil para serem vendidos no Acre. Você não tem necessariamente uma fiscalização desse clube
no Acre, ou no interior do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, de Minas, ou você não consegue ter uma capilaridade de fiscalização para saber se aquele licenciamento, os royalties estão sendo pagos de acordo com o que estão definidos ali de receita. Quando a gente tem uma plataforma em blockchain que está vendendo NFTs, isso está no contrato inteligente e esse recebimento é automático, né? E ele pode ser um recebimento em real time, uma vez que a gente esteja ali operando com uma CBDC. Então, acho que primeiro, né, o primeiro passo vão ser esses contratos entre empresas, né? E você vai poder colocar ali coisas até relativamente complexas, onde você está alimentando informações de oráculos, né? Contratos de suprimento que têm ajuste de preço baseado em fórmulas paramétricas, eles podem se beneficiar bastante disso, né? No cumprimento do contrato, por um lado, e do outro lado você tem até um liability, né? Se um contrato tem uma fórmula dessa, você não tá atualizando. Mas também acho que eles têm implicações profundas quando a gente está falando de organizações autônomas descentralizadas, né? Então, que seria uma organização regida exclusivamente por contratos inteligentes, né? Hoje isso ainda é ficção científica, porque se você pensar no nível de complexidade de uma empresa, e etc., mas a gente já está cada vez mais tendo relações fluidas de trabalho, né? Onde, por exemplo, você tokeniza o seu tempo, você mentora uma empresa, mentora outra, e etc. E por que não, no futuro, a partir de um contrato inteligente ou de uma organização autônoma descentralizada, você não só você participar dos resultados da empresa que você mentorou, ou que você trabalhou ali, sem necessariamente você ter um contrato de stock option com uma determinada empresa, você ter esse tipo de burocracia. Não, você ajudou em alguma coisa, você recebe tokens daquela DAO, e à medida que essa DAO gera receita, você é recompensado pelo seu esforço. Né? Então, e aí você tem contratos ali que estão definindo como é que funciona essa empresa e como é que funciona essa governança. Né? Você já tem algumas experiências nesse sentido de empresas que tentam trabalhar de formas mais autônomas. Então, eu acho que essa vai ser a grande implicação dos contratos inteligentes. Eu acho que vai ser na forma, não só o que você falou, como você se organiza no macro entre empresas, mas como nos organizamos como pessoas, né? Como pessoas, como sociedade também. Como sociedade, como as próprias E empresas. uma coisa também que eu queria te perguntar era o seguinte: como que vai ficar, como que as empresas podem começar a testar isso, né? A gente sabe que as grandes empresas, principalmente do setor financeiro, aquelas que já estão se sentindo ameaçadas de disrupção, por isso, né, aqueles que são os fiduciários, né, aqueles que garantem os ativos, né, está todo mundo meio que apavorado e estão testando. Mas como que uma indústria, um varejo, né, podem começar a testar essa tecnologia? Como que geralmente eles começam? Eu acho que, na verdade, geralmente, eu acho que eles começam um pouco errado, né? Ou alguns começam um pouco errado, alguns, obviamente, com a visão certa. Eu acho que a visão errada de começar é falar assim, eu quero usar, bota um pozinho de blockchain aqui em cima do que eu tenho, porque eu quero fazer uma aplicação em blockchain. Porque não necessariamente você tem um problema nesse momento, ou seus principais problemas são resolvidos por alguma coisa que roda em blockchain. Então, eu acho que a primeira coisa é ter uma ajuda mais profissional e o entendimento de que isso é uma parte de sensibilização da empresa para que, quando surgir um problema em que faz sentido, você aí sim tem um case, né? Então, não adianta você ter uma solução em busca de um problema. Você tem que, de fato, identificar ali algum problema e que você consiga ter uma solução. Então, eu diria que é principalmente tentar começar ao contrário. Falar, olha, quais são os seus principais problemas, o que você precisa trabalhar, eventualmente algum deles pode ter alguma coisa que seja, na qual o blockchain seja uma tecnologia útil, mas o mais importante é que você tenha esses decisores, essas pessoas que, de uma certa forma, são esses multiplicadores, ou que entendem esses problemas da empresa, sensibilizados de alguma forma para essas tecnologias, tanto blockchain quanto outras tecnologias, para que você consiga ter a aplicação certa. Porque eu vejo muitos projetos que não vão para frente, o que é normal, projetos não irem para frente, mas tem aqueles projetos que eles nunca tiveram uma chance, né? Porque tem projetos que você olha e fala, cara, isso nunca vai dar certo, seja porque é um custo exorbitante que ele não vai baixar, seja porque é uma aplicação que não faz sentido, ou seja até porque às vezes é uma aplicação que faz sentido, mas aquilo não é a prioridade da empresa. Então,
se não é a prioridade, não adianta você tentar encaixar alguma coisa desse tipo, né? Então, Eu acho que também as empresas estão preocupadas com, vamos dizer assim, um certo gradualismo, né? Porque quando você está começando com uma tecnologia nova, você começa a fazer algumas provas de conceito, até porque às vezes você não sabe nem até que ponto aquela tecnologia pode te ajudar, né? uhum, Então fica aquela questão do ovo ou da galinha, né? Como é que você começa primeiro? O que a gente vê é algumas empresas realmente fazendo algumas besteiras, mas mais no sentido de entender para que serve aquilo, porque o cara nem sabe sim, para que serve, né? sim. E é uma coisa de você entender que você pode eventualmente mexer com a própria estrutura, né, daquele problema que você está trabalhando, né? Eu lembro que eu trabalhei em Big Data, né? Antes de trabalhar com blockchain era Big Data. Então eu peguei aquele começo também que todo mundo queria, eu preciso de um pozinho de Big Data aqui em cima do que eu estou fazendo, mas não é assim, né? Você vai ter várias iniciativas que vão ser frustradas porque você não tinha um problema, porque você não está preparado para usar aquela informação, aquela tecnologia do jeito que ela tem que ser usada, né? Então, Entendi. é, acho que tem isso, sim. E perspectivas? O que você acha aí do blockchain? Quando é que ele vai arrebentar aí? É, eu acho que a gente sempre tem aquela máxima, né? A gente sempre subestima o tempo, o impacto no longo prazo e superestima no curto É, prazo, né? Então, é. eu acho que tem a ver muito com esse processo das pessoas irem entendendo essa tecnologia, de você ir descobrindo aplicações. Acho que a tendência é que pipoquem cada vez mais diferentes aplicações, né? A gente teve obviamente, uma primeira onda de cripto, depois a gente teve uma onda de ICOs, depois a gente teve uma onda de DeFi, aí a gente já teve uma onda de NFTs e tokenização. Eu acho que a gente tem alguma coisa vindo por aí com relação a plataformas de negociação, eventualmente a DAOs para algumas coisas específicas, né? Você tem alguns DAOs que estão acontecendo, mas eu acho que vai ser principalmente um processo de cada vez hypes concorrentes e menores, né? Obviamente a coisa de NFT nunca teve, não é que nunca teve sentido algum, né? Mas obviamente não teve sentido nenhum o boom que aquilo teve, né? E era todos os olhos ali, porque também de uma certa forma estavam falando, qual é a aplicação disso, qual é a aplicação disso, e É, aí você tem. é. Eu acho que a tendência é que a gente tenha mais aplicações acontecendo ao mesmo tempo, E aí vai um diluir a hype menor atenção, sobre cada uma vai delas, diluir o uma hype. atenção mais diluída, e você entender que É. isso não é uma, né, não é uma coisa que você vai usar para tudo. É que nem a internet, né? Quando começou lá, eu lembro que eu conectava na escola com um amigo via programa do Windows só para ficar escrevendo, mas eu ficava falando com ele escrevendo ao invés de falando no telefone. E era a mesma coisa, você tinha que, na época, você tinha que esperar a linha de telefone para poder discar e etc. E aí, se você perguntasse, qual que é, isso aqui é a função, isso aqui é o que as pessoas vão chamar de internet, porque você já tinha ali um protocolo de comunicação entre computadores, etc. Era uma coisa ridícula, né? Para o que se transformou, e a essência é exatamente a mesma, né? Dois computadores trocando dados, só que as pessoas vão construindo maravilhas em cima disso. Vão Então, eu acho que é sofisticando. um caminho de ficar atento ao que está acontecendo, e especialmente ter alguém que o ajude a entender quais são as possibilidades das tecnologias em geral. Eu acho Os que problemas. certamente alguns setores vão se beneficiar muito disso, né? Por exemplo, a sociedade, o setor público, você tendo uma moeda do Banco Central, uma moeda digital e as possibilidades que isso pode abrir. Eu sei que o BNDES também tem um grande projeto que ele inaugurou, né, em cima de blockchain. Isso pode Sim, ajudar muito a acelerar determinadas transações, né? Para macroeconômicas, né? E eu acho que tem perspectivas assim bastante grandes aí para a gente. Queria cara, te agradecer muito aí mais uma vez, né, teu depoimento. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas, né, principalmente os executivos, entenderem o que quais são os usos potenciais disso e principalmente como começar a mexer com isso, né? Eu acho que é muito, você falou com muita propriedade, né, de você primeiro ter um problema, né, para buscar depois uma solução. O mercado ainda precisa entender também qual é o potencial dessa solução, até para saber que problemas encaixar, mas eu acho que é uma coisa que caminha junta, né? Então, mais uma vez, te agradecer muito. As portas estão abertas aí para a gente conversar daqui a mais um tempo aí para ver a evolução, né, dessa plataforma e das tuas empresas.
E também me despedir do pessoal que está assistindo a gente, reforçar mais uma vez aí, quem não assinou o canal, por favor, assinar, dar um toque aqui no sino para poder acompanhar discussões como essa que a gente está tendo aqui com o Thiago, né, sobre blockchain, para que vocês possam acompanhar o que está acontecendo de transformação digital no Brasil. No mais, super obrigado e até a próxima.